Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz, todos bem, todos animados e bonitos. Tem uns que estão mais bonitos, né? Alguns até sorriram, gente, olha. Amém, que coisa boa, não é? Um privilégio muito grande estar com vocês nesse dia especial, ter a companhia de irmãos também de outras igrejas, e juntos podemos estudar, caminhar na palavra de Deus. Antes da leitura do texto bíblico, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse colega nosso que faleceu agora à tarde. O pastor Esli Pereira Faustino, ele serviu a nossa denominação durante muitos anos, quase 50 anos. Em 1981 ou 82, ele e eu fizemos uma viagem para o Mato Grosso. Nós não tínhamos nenhuma igreja aqui nessa região e havia um grupo se reunindo em Araputanga. Então nós fizemos uma viagem a Araputanga. Eu era bem jovem, envolvido em liderança da denominação. Eu me tornei secretário da mesa nacional da denominação na época, ainda quando eu tinha 18 anos. E o Esli era o presidente. Foi meu colega desse período de liderança. Foi uma viagem muito legal. Nós saímos de Goiânia de ônibus e chegamos aqui. A rodoviária de Cuiabá era recém-construída. Essa rodoviária enorme, era a mais moderna que a gente podia imaginar. E daqui para Araputanga era terra, não havia asfalto. Daqui para Araputanga, nada de asfalto. Então a gente foi e depois do culto, nós víamos, o ônibus estava lotado, então nós viemos em pé no ônibus de Araputanga até aqui, na estrada de chão. Chegamos aqui, só dava para ver os olhos do Esli, era tanta poeira, tanta terra, e nós tomamos um banho lá na rodoviária e de lá seguimos. Naquela época, havia um irmão de uma de nossas igrejas lá de Goiânia que estava trabalhando. Ele veio para a filial de uma empresa que ele trabalhava aqui em Cuiabá, e ele ficou sabendo da igreja do Porto na época, e do Ribeirão da Ponte, e alguns irmãos aqui, ele sabia disso, e nós então aproveitamos a viagem para um encontro com o missionário Davi Schneider e mais alguns irmãos daquela época. Foi um encontro muito proveitoso. Oramos juntos e fomos embora. Depois o processo seguiu, eu tive a oportunidade de me envolver no processo, e os irmãos foram a Goiás. E então em 83, deve ter sido 83, porque 84 eu já morava em uma outra casa. Então eu estou ligando por causa dessa casa. E ali nasceu o contato da Igreja Cristã Evangélica do Brasil com o grupo das igrejas, que era liderada por missionários. Eles tinham vínculo com a Uniedas, lá de Campo Grande, e havia uma base aqui, e daí as coisas caminharam, e nós mandamos os primeiros obreiros para cá, acho que em 88, por aí, o pastor Luiz César, e depois o Betson, pastor Betson, depois o pastor Vanderli, e as coisas foram caminhando, e hoje nós estamos aqui. Quem estava na liderança da denominação, naquele primeiro contato com o Mato Grosso, foi esse irmão Esli Pereira Faustino. Uma coisa curiosa que eu aprendi com o Esli é que ele era professor de grego,
E também dava aula de hebraico ou latim, se precisasse. Se precisasse dar aula de outra qualquer coisa, eu podia dar para ele, que ele lecionava qualquer coisa que entregasse na mão dele naquela época. Eu me tornei reitor do seminário em 84 e ele já era professor residente lá no seminário. Então ele tinha esse perfil de bastante inteligência. Mas quando começamos a trabalhar juntos, ele não tinha carteira de motorista e nunca tirou, nem tinha conta em banco, e provavelmente ele só teve conta em banco, assim, da empresa, aquela que a gente não tem outra alternativa, nunca mexeu com dinheiro, com essas coisas, nunca pensou nisso. Ele queria ler e estudar, mas a marca que aconteceu no meu coração foi porque nós viajamos juntos os 3, 4 anos da primeira vez que eu me envolvi em liderança da denominação. Então eu era o motorista dele, mas eu nunca acordei o Esli. Se a gente falasse assim, vamos sair às 5 da manhã, ele às 4, ele estava acordado e ele orava por cada uma das igrejas e cada um dos pastores antes da minha chegada. Se nós combinássemos, olha, a saída é às 3, então ele estava acordado às 2. Nunca aconteceu de o Esli não estar acordado orando pelas igrejas naquele princípio. Há mais ou menos uns quase 20 anos que ele tem a saúde fragilizada e hoje, então, o Senhor chamou. Ontem à tarde, no final da tarde, a esposa dele, a irmã Líbina, mandou uma mensagem para mim, perguntando se nós estávamos em Goiânia, e disse assim, olha, nos chamaram no hospital, e nós estamos saindo de Anápolis para Goiânia agora. O Esli estava na UTI, já muito mal. Falaram, nos chamaram, e eu queria saber se vocês podiam ir para lá também, para ficar com a gente. Então ontem nós ficamos juntos, falei com ela agora há pouco. Estou muito triste de não estar com eles nesse contexto, mas sei que o Supremo Pastor está com essa família muito querida. Então orem pela Líbina. Líbina é também professora do nosso seminário. Os filhos, o Esli Júnior, o Eric e a Elce. O Eric e o Esli são casados, então tem uma família ali muito preciosa, muito querida. Então acho que é importante vocês conhecerem um pouquinho desses nomes assim de colegas. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Enquanto as últimas pessoas encontram aí o texto, eu queria registrar publicamente a nossa gratidão pelo apoio de vocês em oração por nós durante um período muito desafiador na nossa vida. Eu estava na liderança da denominação e vinha mais vezes aqui a Cuiabá, mas eu acho que nas igrejas, acho que é a primeira vez que a minha esposa está comigo, né, bem? Então, para o pessoal ver bem você, fica em pé um pouquinho. As mulheres viram à tarde, mas os homens não. Eu fico com pena deles. Essa é a esposa mais linda que eu tenho, gente. Tá? Naquele período, a gente vinha de um período de luto, eu num tratamento de saúde muito delicado, e vocês nos sustentaram em oração, juntamente com irmãos de tantos lugares, e a gente queria registrar essa gratidão pelo carinho, pelo apoio de vocês.
para registrar, em princípio, eu estou bem de saúde, graças a Deus. Tá? Tem uma tosse que eventualmente aparece quando estou pregando, ela não tem a ver com o problema original de saúde. É uma pequena sequela e uma grande teimosia, eles juntos produzem essa tosse eventualmente quando eu estou pregando, tá? Mas nada tão sério. Todos acharam o texto? Diz assim a palavra de Deus, versículo 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Vamos falar com o Senhor em oração mais uma vez? Mais uma vez, Senhor, muito querido, nosso Deus, pedimos que o Senhor alcance o nosso coração, a nossa vida na noite deste dia. Que a Tua palavra seja apresentada com clareza, com liberdade, e nós todos, Senhor, sejamos edificados para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa curiosa que nesse mês eu tive 2 compromissos fora da nossa igreja. E os 2, coincidentemente, nenhuma igreja tem nada a ver com a outra igreja. Uma é lá no Tocantins, em Palmas, a outra aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. E as 2 trabalharam o tema amor, pediram para falar sobre amor. No caso de Palmas, numa perspectiva mais teológica e filosófica, aqui com a perspectiva mais de compromisso. Eu achei curioso como nesse período o tema amor apareceu. E é um tema interessante, porque falar de amor é falar de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4, versículo 8, que Deus é o quê? Deus é amor. Vamos falar mais alto um pouquinho. Deus é amor. Deus é amor. Eu achei muito curioso, porque a Bíblia não diz que Deus ama apenas. A Bíblia não diz que Deus ele tem amor. A Bíblia nem mesmo diz apenas que ele amou, mas a Bíblia diz com todas as letras assim: ele é amor. Ele é amor. Isso significa que tem a ver com a natureza essencial de Deus ser amor. Deus sabe exata e perfeitamente o que significa amor. Você sabe o que é amor? A Bíblia coloca Deus nesses termos.
Há alguns anos atrás, um dia desse, eu entendi que deveria me casar. É uma coisa boa, não é? Um jovem que pensa que deseja casar. Então eu procurei a minha melhor amiga, que eu convivia com ela, a gente estudava junto, ela estudava no seminário, eu também, eu achava ela uma pessoa muito joia. E falei assim, olha, eu preciso casar, preciso encontrar alguém, ano que vem eu viro pastor, vou ser consagrado pastor, então eu queria conversar com você, porque eu queria que você casasse comigo. Eu não pedi para namorar, eu pedi para casar com a menina. Ela olhou para mim e riu, igual alguns de vocês riram agora. Riu. Gente, pode uma pessoa rir na cara da gente? Eu falei, olha, eu quero casar com você. Ô João, você nem sabe o que é amor. Eu falei, eu tanto sei que estou querendo casar com você. Ela acabou casando comigo. Não foi uma coisa boa? O que é isso? Amor. O que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus é amor? Significa que na natureza essencial de Deus, Ele pode ser caracterizado por isso. É impossível a Ele não amar, porque Ele é amor. Não tem jeito dele não amar. É impossível. Não é possível que ele pratique atos, ações, palavras, ou que ele mantenha dentro de si quaisquer sentimentos que não reflitam a sua natureza básica. Ele é, por natureza, amor. Isso faz parte dele. Ele sabe perfeitamente amar, ele dedica-se inteiramente a amar, e onde estiver a presença de Deus, onde Ele se fizer presente, há amor. E amor na natureza de Deus é algo absolutamente pleno, é tão essencial na natureza dele, que combina com todas as outras qualidades de Deus. Deus é amor, e isso não entra em atrito com os outros atributos de Deus. Não é problema para Deus ser amor e ser justiça ao mesmo tempo. Não é problema para Deus ser amor e poder ao mesmo tempo. Ele é capaz de amar e Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Não é problema para Deus ser amor e saber de todas as coisas, até daquilo. Tudo. Das coisas ocultas, daquelas que a gente tem constrangimento. Ele é o Deus que sabe todas as coisas e ainda assim Ele ama. Ele é por natureza amor, Ele se dedica a amar, Ele é amor. Ele ama todas as coisas que Ele criou, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele criou o céu, a terra, e Ele foi criando todas as coisas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e cada um deles Ele examinava, verificava, e Ele se deleitava, Ele tinha prazer na sua criação. Ele ama e Ele tem prazer na sua obra criada. Eu achei muito interessante que Santo Agostinho, ele faz um estudo filosófico sobre o que é amor e onde é amor de Deus, e ele diz que amor pode ser visto numa perspectiva utilitarista. Eu amo pudim de leite condensado, então eu amo algo que vai me produzir o que eu desejo, o que eu quero.
E amor, do ponto de vista de Deus, é deleitar-se na companhia de, deleitar-se no uso de, deleitar-se na presença de, ter prazer na companhia. A Bíblia diz que Deus viu todas as coisas e Ele tem prazer na sua criação. Ele é plenamente amor. A Bíblia diz que Ele ama os animais da terra. É muito interessante, em Jonas tem uma experiência muito curiosa. Ele se nega a obedecer ao Senhor, depois ele é forçado numa situação, não havia como fugir do mandado de Deus, da ordenança de Deus, e ele vai a Nínive, e ele prega em Nínive, e acontecem conversões em Nínive, algo extraordinário acontece ali, e diz o texto que Jonas se afastou e ficou esperando alguma coisa acontecer a Nínive, porque o desejo dele era que Nínive fosse destruída. Ele trouxe uma palavra profética de destruição, mas o Deus soberano resolveu que ainda não era o momento de destruir. Eu digo às vezes que Jonas queria ter um outro nome, talvez Naum. Naum tem uma profecia definitiva contra Nínive, mas Jonas tinha uma profecia contra Nínive que era um aviso de esperança, de expectativa, de possibilidade de conversão. Então Jonas tem toda aquela expectativa e ele se afasta. E a essa altura, ele havia passado uma temporada no estômago de um peixe, e por causa disso, provavelmente, muito ácido, ele estava com a pele meio fragilizada. Provavelmente, você já foi careca? Gente, você já teve o privilégio na sua vida de ser careca? Com o sol bem quente, ao meio-dia, aqui de Cuiabá, aquele sol, não de hoje não vale, mas num dia normal de Cuiabá, o sol bem quente, e diz que Jonas, ele sentia o sol que queimava. Tem dia que parece que tem um sol para cada um, e para os carecas são 10 selecionados, amontoados. E o Jonas sentia aquilo, então ele procura uma sombra, e Deus faz crescer um raminho para amenizar. Sabe, você já ficou no ponto de ônibus que tem um sol para cada um, e aí tem um poste, e aí um esconde atrás do poste, o outro atrás do 1, e o outro atrás do 2, o outro atrás do 3, e o outro ali. Aquele poste, aquele ramo foi feito ali, e Jonas se abrigou do sol. Mas Deus, eu hoje estou mencionando, já é a terceira vez que eu menciono do senso de humor de Deus. Deus olhou para o Jonas, viu o Jonas se abrigando, uma sombrinha gostosa, e mandou um vermezinho que foi lá e comeu a planta todinha. Comeu tudo. E o Jonas ficou irado, porque o Jonas gostava da planta, no sentido de que a planta lhe era útil. Como algumas pessoas que gostam de geladeira, de fogão, de lote, de saúde, de paz, e então gostam de Deus, mas não de Deus, das coisas que eventualmente Deus dá. E então ele estava tão zeloso por aquilo, e Deus chama Jonas, fala: Jonas, vem cá, você está preocupado com uma planta que não custou nada para você, um dia nasceu, um dia morreu, e eu não estaria preocupado com pessoas, com gente.
Deus ama as coisas, Ele ama gente, Ele ama toda a sua criação. E a Bíblia diz que Ele amou, e Ele amou o mundo todo, tudo o que há no mundo. Ele amou, e amou tanto, 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 que deu o seu Filho unigênito, para que aquelas pessoas pudessem ser salvas. Aí nós entramos num segundo ponto da nossa preocupação hoje pela manhã, porque o amor de Deus é um amor que envolve compromisso, um amor que paga o preço do amor. Ele amou ao ponto de dar o seu Filho unigênito. É um amor que se entrega inteiramente. Naturalmente que nós pensamos na vinda do Senhor Jesus Cristo, e eventualmente nós pensamos na vinda de Jesus e na morte dele na cruz, nesse plano de Deus, como se fosse um plano B. Deus criou todas as coisas, Ele se deu para o mundo, fez o jardim, arrumou tudo, fez um plano maravilhoso, esse plano extraordinário de Deus, mas o homem pecou, e aí Deus teve uma reunião de emergência celestial. A Trindade Santa se reuniu e falou assim: meu Deus do céu, o que a gente faz agora? O homem pecou, e aí então ele planejou a salvação. Mas biblicamente o amor de Deus é eterno. Há uma diferença entre eterno e infinito. Infinito não tem fim, mas eterno é aquilo que sempre existiu, sempre existiu. O Deus do amor eterno, Ele nos amou antes de criar a gente. Então, no plano soberano de Deus, antes da fundação do mundo, planejadamente, coordenado, com todo o poder que Ele tem, o Deus soberano, todo amor, resolveu criar o homem. E eu fico imaginando a Trindade reunida, e a Trindade dizendo assim: vamos criar o homem. E um da Trindade diz assim: mas criar o homem significa criar a nossa imagem e semelhança. Isso é uma coisa muito preciosa, é muito preciosa. Vamos criá-lo à imagem e semelhança. Mas vamos criá-lo e fazer assim, como a gente faz pedra, ou como faz planta, ou como faz animal. Não, vamos criá-lo com uma capacidade de decisão moral. E então a Trindade está conversando um com o outro com um, e eles entre si, e diz assim: mas criá-lo com uma capacidade de decisão moral, e com a possibilidade de tomar uma decisão inadequada, é um risco imenso, ele pode pecar. E então a Trindade Santa, olhando de si para si, diz assim: ele vai pecar. E então a Trindade Santa diz: olha, vamos criar o homem ainda que ele possa pecar e que ele vai pecar, mas vamos criá-lo ainda assim. Vamos, mas isso significa que o salário do pecado é a morte, e a única alternativa para o pecado é derramamento de sangue. Alguém tem que morrer por causa dessa criação. Então a Trindade Santa diz de si para si, talvez o Filho diga a esse momento, e diz assim: Pai, eu vou. De modo que na eternidade Ele já
amou, já amava, já era amor, e plenamente amor, totalmente amor, Ele cria, ainda que isso lhe custasse a vida. Então a cruz não é um segundo plano, um desespero de Deus, um apavoramento, o que vamos fazer agora? Mas Ele, conhecedor de todas as coisas, soberano Rei da terra, perfeitamente justo e santo, em quem não pode haver pecado, sombra de dúvida, marca nenhuma, Ele resolve criar e Ele resolve pagar o preço da criação. E então Ele dá o seu Filho unigênito. Se aniversário da igreja lembra presente, o amor de Deus lembra presente. Quando Deus dá o Filho, Ele não dá o Filho como alguém me deu essa água e colocou, como algo fora de si. O amor de Deus não é algo que Ele ofereceu externo. Alguém aceita a água? Você vai ficar com inveja de mim porque eu tenho água, você não tem. Alguém aceita? Não é algo fora, mas quando Ele deu a si próprio. Tem um escritor que escreveu sobre liderança, e ele fala de liderança como com duas figuras. Um café da manhã americano, em que você tem ovos cozidos e você tem bacon oferecido no café da manhã. E ele diz o seguinte: a galinha está envolvida no café da manhã porque ela ofereceu o ovo. Mas o porco está comprometido, porque a pele dele está ali no café da manhã. Deus não apenas ofereceu algo, mas Ele deu a si próprio. Diz, Ele tanto amou, Ele amou de uma maneira plena, Ele é plenamente amor, que Ele deu o seu Filho. Ele deu a si próprio, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos em aniversário da igreja, nós falamos na mais plena, na mais completa, na mais profunda, na expressão mais absoluta do que significa amor. Significa que todos nós andávamos outrora sem Deus, sem esperança, sem paz no mundo, condenados à morte eterna, e Deus nos deu a si próprio. A Trindade Santa se ofereceu para que eu, que criei em Jesus, pudesse encontrar vida eterna. É uma expressão plena. Imagina aquele menino em 1967, agosto de 67. Eu tinha 7 anos de idade. Naquele dia, o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração de uma maneira tão clara, tão convincente, tão plena, que eu entendi a mensagem de salvação. E ela era tão simples, simples demais, que Deus me amava, e me amava tanto, que Ele deu o Filho unigênito para que eu pudesse crer em Jesus e, crendo nele, encontrasse vida. Então o pastor fez apelo e eu fui à frente naquele dia. Eu lembro o lugar que eu estava sentado. Hoje seria no lugar que está aquela princesinha ali, ao lado do pastor. Eu estava sentado no segundo banco. O pastor fez o apelo e disse: alguém entendeu a mensagem que Jesus é o Filho de Deus,
que Deus se entregou para a sua salvação e você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, então se levante e vem aqui à frente. E eu rapidamente vim, e a minha prima veio de carona comigo. E o pastor orou por nós, porque diz o texto que todo o que acredita, não apenas acreditar no sentido de eu sei que mas aquele que confia, que se entrega, que de fato crê em Jesus, essa pessoa está livre da morte eterna e do inferno. Olha que coisa extraordinária. Recentemente eu estava estudando Apocalipse com o pessoal da igreja e também no Instagram, nas lives, e chegou ao capítulo 20, e lá fala do grande trono branco. E eu desde criança fui encantado com a ideia do grande trono branco. Falei, gente, um negócio maravilhoso. Eu imaginava aquele trono extraordinário, Deus assentado no trono. Algumas coisas nesse estudo mais recente de Apocalipse me chamaram muito a atenção, porque no trono branco estava o Todo-Poderoso, mas ele não tinha a forma de leão, ele tinha a forma de cordeiro. Quando João é confrontado e ele chora, e ele percebe os selos, ele fica angustiado, e ele diz, quem pode fazer isso? Aí diz assim, eis que o Cordeiro de Deus, ele pode abrir o trono, os selos. No trono estava o Senhor, e aí a terra deu seus mortos, o mar ofereceu seus mortos, as nações da terra ofereceram seus mortos, todos eles foram julgados. E aí diz o texto assim, e foram lançados no lago de fogo. Aí o texto generosamente coloca ali uma cláusula de exceção, diz assim, todos foram lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos, exceto aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Aí eu olhava o texto, e entrei pelo capítulo 21, e no capítulo 21 diz que o Senhor vai nos encontrar, e ele diz assim, olha, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês, e eu vou morar com vocês. O texto de Apocalipse diz assim, eu vou tabernacular com vocês, eu vou fazer uma tenda, nós estaremos juntos. Na linguagem lá de João capítulo 14, ele diz, olha, eu vou preparar lugar, quando eu for voltarei, levarei vocês para mim mesmo, e onde eu estiver vocês estarão também, nós estaremos sempre juntos, sempre juntos. Eu fiquei muito preocupado com aquela questão de novo céu e nova terra. Falei, gente, como que é? Vai ter uma terra aqui, o céu lá, como que vai ser isso? Será que vai ter gente morando aqui na terra, gente morando no céu? Será que tem alguns que vão morar lá no céu e aí vem visitar? Aí falei, eu acho que vai ser assim, a gente mora na terra, que vai ser o lugar de trabalho do dia a dia, e o céu vai ser a casa de praia, ou a casa de campo aqui, vai ser o Pantanal. Então a gente trabalha a semana e aí vai passear no céu. E aí eu fui estudar o texto e olhar, e aí os autores foram dizendo assim, olha, quando chegar a eternidade, céu e terra serão a mesma coisa, porque céu é onde Deus está, é a presença generosa de Deus. Ele estará conosco, vai morar conosco. Então diz o texto, olha que coisa boa, todo que nele crê terá a vida eterna, estará comigo.
No texto de João, capítulo 3, a figura usada para a presença de Deus é a figura que os jovens e adolescentes usaram na apresentação deles, sem combinar comigo. Então houve uma coincidência, ou Jesuscidência, ou Deuscidência, mas o fato é que eles falaram sobre a luz. Essa é a expressão da presença de Deus em João capítulo 3. Diz que aquele que nele crê é como alguém que se aproxima da luz, uma coisa extraordinária. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, versículo 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, quem não crê já está condenado, trono branco, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas. Então quem se chega para a luz, tem a vida. De modo que, na expressão bíblica de João capítulo 3, amor e luz se unem. Amor não é apenas algo que Deus fala a respeito de, mas é algo que Deus verbaliza, que Ele age. Da mesma maneira como João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, aqui o amor se faz carne, o amor se faz obra. O amor de Deus tem a ver com um compromisso pleno. Ele ama para se entregar pela salvação daqueles que creem em Jesus. O que Ele quer? O que Ele busca? Ele quer compartilhar amor. No capítulo 17, o Senhor Jesus está orando. É um texto lindo, porque você pode imaginar, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus orando, e alguém toma registro das palavras dele. E aí Jesus está orando e fala assim: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então diz o texto: eu oro não apenas por esses, mas por aqueles que crerão na mensagem do meu nome. Ele ensina toda uma expressão de amor, formando a igreja, de modo que quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, porque as suas obras serão manifestas, mas quem pratica a verdade chega para a luz. Ele se chega para o Senhor Jesus, ele se aproxima dele. Ele se compromete plenamente com Deus. O desejo de Deus é que você e eu também bebamos desse amor, aprendamos desse amor e o amemos plenamente. Na verdade, Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, há uma expectativa de que nós o amemos vivendo com Ele, nos aproximando dEle, nos comprometendo plenamente com Ele. Em João, isso significa viver na luz do Evangelho de Jesus. Não escondido, não mais ou menos, não omisso, mas plenamente entregue, pleno, completo em Jesus. Deus é amor. Isso significa que quando Deus faz parte na sua vida, você também aprende a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas.
E você aprende a amar também a criação de Deus. E aprende a amar também o próximo. E você aprende com Deus a amar não apenas de palavra e de língua, mas você se entrega. Amor vai fazer parte da sua natureza essencial, porque Deus entra no seu coração. É o nosso coração que é mudado. É o nosso caráter que é mudado, é a nossa história e a razão da nossa vida que encontram um novo significado, e esse significado está em Deus, e ele se resume em amá-lo acima de tudo. Porque Deus amou tanto que deu o seu Filho. E se você creu nele, todos quantos o receberam, não pereça, mas tenham vida eterna. Quando, aos 16 anos, eu pedi a minha esposa em namoro, casamento, a ideia seria possível. Ela não quis no primeiro momento, gente. Mas chegou a hora, né? Significa assim: é possível que eu possa viver com você e a gente tenha uma vida em comum em todo o tempo. O projeto de Deus é que nós andemos com Ele, que o amemos de toda maneira e que Ele seja plenamente nosso. E Ele será o nosso Deus na nossa vida. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você já provou desse amor? Você já aceitou o amor de Deus? Você tem conseguido viver na presença dEle? Você tem compromisso verdadeiro com Ele inteiramente? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, essa palavra tão simples, num verso tão conhecido da Bíblia, tem a ver com a necessidade do meu coração hoje, de sentir o Teu amor, de conhecer mais de perto da Tua graça, de chegar para o Teu colo, de me sentir plenamente amado e de refletir esse amor em troca ao Senhor. Senhor, tem a ver com a minha necessidade de um compromisso verdadeiro, pleno, muito pleno com o Senhor. Que o Senhor seja o meu Deus, a razão da minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, tudo, seja plenamente Teu. Peço que o Senhor faça isso comigo e faça isso também com o meu irmão que hoje veio ao templo, com o visitante que hoje veio ao templo, que o Teu Espírito encha o seu coração de amor, amor que se compromete. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.